Muito bem, iniciando mais um de grão em grão aqui no canal do YouTube da Liberta Investimentos. Vocês estão vendo raios aí atrás, né? Tempo fechado, muito bem. Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre clima e tempo e clima. Previsão de clima e tempo é a mesma coisa? Eu acho que não, mas quem vai conversar com a gente hoje é o Júlio, né? O Júlio, meteorologista. Vou pedir para ele se apresentar aqui. Onde ele trabalha, a formação dele, e aí a gente vai conversar sobre esses fenômenos naturais aí que a gente precisa saber no nosso mercado, como vai ficar o clima daqui para frente, se vai nos prejudicar ou não. Júlio, por favor, se apresente aqui para o nosso público. Bom, primeiramente, saudações, Gus, saudações a todos. Bom, meu nome é Júlio Marques, né? Eu atualmente sou professor da Universidade Federal em Pelotas, no curso de meteorologia. E dentro do nosso curso nós temos um centro de pesquisa, né? Que desenvolve pesquisas aí nas diferentes áreas da meteorologia. Entre as principais, eu diria, né? Existe a previsão do tempo e a previsão de clima. São áreas bastante distintas, né? E eu, particularmente, tenho trabalhado mais na parte de previsão de clima, né, na parte de mesoscala, mas a meteorologia se divide em muitas áreas, assim como outros setores, né? Mas, resumindo assim, é micro, meso e macro. Hoje eu estou trabalhando mais na macro, que é considerado, né, a previsão de grande escala, né, que envolve aí as previsões sazonais, né, que é de meses até alguma estação à frente. E essas tendências de mudanças climáticas também se enquadram nessa parte de macro escala, né? Então, a meteorologia trabalha com escalas, né? Então, é subdividida mais ou menos nessa linha. Tá. Professor, agora vamos ali, vamos voltar um pouco no tempo, tá? Já que nós estamos falando em macro. No fim da década de 70, já se sabia muitos anos que maias ou incas, eles usavam o brilho das estrelas para saber se eles iam plantar mais cedo, mais tarde, se o clima ia ser bom ou não. Estudando isso, descobriram que isso acontecia por causa da temperatura do Pacífico, que deixava o céu, talvez, com mais ou menos umidade, mais brilho. Né? Eu acho que esse foi o caminho, mas isso só se comprovou a partir do final da década de 70 e início da década de 80. Dá para a gente explicar um pouco o que é esse El Niño e a Laninha, né? Era conhecido como El Niño, a Laninha eu acho que veio depois dessa descoberta, não tenho certeza disso, mas enfim, e a neutralidade, por que isso influencia tanto o nosso clima no hemisfério sul e norte também? Eu nem sabia que pegava o norte, achava que era só aqui na América do Sul. Como que funciona isso assim, de uma maneira mais simples para a gente entender? Bom, para a gente ter uma ideia assim mais geral, né, o que faz, o que produz chuva, mais ou menos chuva, é a circulação na atmosfera, não é os oceanos, né? Mas a circulação na atmosfera, ela tem alguns predomínios que a gente não consegue identificar claramente dentro da própria atmosfera, que acaba sendo visualizado de maneira mais simples nas correntes oceânicas. Então, a circulação altera as correntes oceânicas, e as correntes oceânicas é um indicador de que a circulação, predominantemente, no futuro próximo, vai ter alterações. Então, muito se observou no passado, né, principalmente a parte equatorial, onde se forma o El Niño e o Laninha, são a região equatorial. Essas águas, elas, em alguns períodos, algumas 6 meses, 8 meses, às vezes até 12 meses, né, intenso, elas ficam um pouco mais quentes ou um pouco mais frias. Isso foram os primeiros, inclusive são os pescadores peruanos, né, pela história, que batizaram, né, de El Niño e Laninha, porque os picos dessas águas, mais quentes ou mais frias, apareciam próximo do Natal, né? Então, como era positivo e um pouco machista, as águas estavam mais quentes, o sinal era positivo, o pessoal definiu como El Niño, o menino, em homenagem ao menino Jesus, aquela história toda de Natal. E como tinha o inverso, eles definiram então, a menina, né? Então, a Lanina, né? Então, ficou meio caracterizado.
E existia uma certa abundância de pesca em períodos em que existia os laninhas, porque havia muita ressurgência de águas profundas, as águas mais frias ressurgiam, né, na costa, e isso produzia mais peixes, era mais farto. Então, isso era bem característico dos pescadores, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, para as pessoas saberem. Águas frias é que tem peixe, água quente não tem peixe, não é isso? E ali naquela região, né? Eu não sei Sim. outras regiões, né? Porque quando as águas naturalmente são muito frias, com as latitudes mais baixas aqui, no sul da Argentina, ocorre o contrário, né? Quando elas deixam de estar tão frias, ou seja, elas estão mais quentes, há uma certa abundância. Depende muito do tipo de peixe e o local da corrente oceânica, né? Mas, certo. Assim, é locais onde tem ressurgência de água, né? Normalmente, ressurgência de águas mais profundas, né? Isso, então, ficou meio caracterizado para os pescadores, coisa e tal. Com o passar dos anos, né, com o avanço, né, a invenção dos satélites, né, a gente começou a observar e registrar. Hoje, a gente tem uma série muito legal de temperaturas, não só nessa região, como todo o oceano, todo o Atlântico, todo o Pacífico, todos os oceanos, praticamente, é monitorado hoje. Por quê? Porque é através dos oceanos que a gente enxerga as alterações possíveis de ocorrer no futuro. Por isso, aí é que está a diferença entre previsão de tempo e previsão de clima. A previsão de tempo, a gente roda modelos na própria atmosfera, né? Que vai simular a circulação da atmosfera, e a gente dá aquela previsão, né, de tempo que o pessoal está acostumado a assistir aí, de horas, de 1 dia, 2 dias, se vai chover, até quantidade de milímetros, né? Temperaturas máximas, se vai ocorrer geada, coisa e tal. Mas isso tem um limite de tempo muito curto. E esse limite de tempo, para algumas visões, são muito curtas, mas para a meteorologia é bastante longa, mas esse mundo aí de previsão de tempo, ele é válido de 5 a 7 dias no máximo. Então, você imagina, né? Os modelos estão bastante sofisticados hoje, né? A gente roda modelos a gente está trabalhando, inclusive, na melhoria desses modelos. Sempre é uma nova invenção, uma nova instrumental, né? Um novo meio de observação da atmosfera, a gente vai incluindo nesses modelos, né? E vai rodando. Hoje a gente roda modelo a cada 15 segundos, né? O passo do modelo a cada 15 segundos para simular a circulação da atmosfera, para a gente ter aquela curva, né, de temperatura diária, hora, minuto a minuto. Então, está bem evoluído. Mas essa evolução nos permite chegar no máximo 5 a 6 dias, 7 dias no máximo. Então, vocês podem perceber que todo o Instituto de Previsão aí nunca se alonga muito mais nas previsões do que 5 dias. Há uma tendência da próxima semana, há a possibilidade de entrar uma massa fria, há a possibilidade de entrar alguma chuva, mas, assim, detalhamento, inclusive a previsão de tempo nos grandes centros, são feitos mais de 2 vezes no mesmo dia. Ela é atualizada pela manhã, reatualizada à tarde, atualizada do expediente, alguns expedientes trabalham 24 horas, são atualizados até mais vezes. Então, a previsão do tempo, ela está sempre continuamente sendo atualizada para aumentar a precisão, né, da informação, aquela informação detalhada ali num curto período. Agora, quando a gente vai olhar para clima, esses modelos não funcionam. E não é aqui no Brasil, não é limitação dos países que não trabalham com meteorologia. É limitação da natureza, ela não nos permite, a gente não consegue modelar a circulação na atmosfera, porque a atmosfera é muito dinâmica, tem muita complexidade. Qualquer alteração no vento, qualquer alteração na temperatura, na umidade, na pressão, desencadeia uma série de outras oscilações que acabam invertendo uma previsão, às vezes, que é de chuva para existe uma diferença muito grande entre clima e previsão de tempo. Essa previsão de clima, inclusive, ela não evoluiu tanto quanto a previsão, né, do tempo. Por quê? Porque as pessoas que trabalham com clima, muitas delas acabam se desestimulando exatamente porque os resultados são mais limitados. Então, existe uma dificuldade maior em trabalhar com clima. Na sequência, eu acho que eu esperava perguntar mais alguma coisa, eu acho que é mais fácil de eu expor como que a gente trabalha com clima. Tá. Pelo que eu entendi, meteorologia é pura matemática, não?
Na verdade, a meteorologia é física aplicada. Para você aplicar a física, que são as equações da termodinâmica, da mecânica, né, e todas as áreas da física, porque, na verdade, a atmosfera é um fluido, né? É um fluido que responde aos... Se você aquecer, ele dilata, você esfriar, ele contrai. Então, existem movimentos, tanto horizontais quanto verticais. Então, é uma panela de pressão. Você botar fogo nela lá, ela começa a circular de tudo que é lado. Para a gente trabalhar com meteorologia, a gente tem que ter um bom conhecimento na parte de processamento de dados, claro, né, na parte toda de como aplicar essa matemática, né, através de aplicações de equações da física, né, usando a matemática, aplicando na computação, para poder processar isso em tempo real. Né? Porque se a gente vai calcular algum desenvolvimento na mão, não chegaria antes da própria natureza. Né? Então, é muito volume de dados. E hoje a gente trabalha com a atmosfera como um todo. A gente não tem fronteiras na atmosfera, a gente não tem fronteiras políticas, a gente não faz a previsão para o Brasil. Necessariamente a gente tem que olhar para o Uruguai, olhar para a circulação como um todo. Né? Então, não existe fronteira. Né? Então, os dados são muito volume de dados. Eu lembro quando o Brasil foi comprar o CPTEC, ali em São José dos Campos, né? CTA. Isso. O primeiro supercomputador para a gente poder aprimorar nossa previsão do tempo, nós precisamos de uma autorização americana, não sei de quem, porque é um computador tão sofisticado que ele pode fazer foguetes, né, balísticas e foguetes intercontinentais e tal. Na época isso era muito complicado. Hoje a gente tem o Tupi, é isso que faz esses cálculos. Vocês têm acesso também a este computador para fazer isso? Olha, hoje a gente não precisa de muito computador, porque, na verdade, assim, evoluiu muito essa parte de processamento. Hoje a gente pode processar uma informação no local, né? Parcialmente, processar simultaneamente, subdividir com 2, 3 computadores. Que a gente chama, né, de blocos de computadores trabalhando simultaneamente. Então, você não precisa ter um único computador super poderoso. Você pode ter vários menores trabalhando paralelamente, né? Mas a gente usa toda a informação da NOAA também. A NOAA processa boa parte das nossas informações. O modelo global, que é o modelo de uma escala maior, ele é processado na NOAA. E depois a gente pega e refina para nossas regiões esse processamento local com os nossos submodelos, que são acoplados, né, a esse modelo global. Esse modelo global é que é colocado toda a informação, né, de 17 níveis da atmosfera, para você ter uma ideia, com várias informações de temperatura, pressão, umidade, vento, em 17 alturas da atmosfera, em todos os 360 graus do globo. Né? Então, é um volume de dados extremamente grande. Esse processamento inicial é feito na NOAA e depois a gente regionaliza nos institutos menores, como o nosso. Né? Ou seja, a gente trabalha mais a nível de Rio Grande do Sul, de sul do Brasil. Então, a gente... E o ganho da previsão tem melhorado exatamente por isso. Porque a gente não pode ter uma única pessoa fazendo tudo. Então, se a gente regionaliza, a gente acaba... É que nem algumas culturas, né? Então, não adianta eu ter um pesquisador geral para o Brasil. Pô, se o arroz é plantado lá, o irrigado é plantado no Rio Grande do Sul, tem que estar lá o Instituto do Arroz. E está, né? Na verdade, está. Tem que ter essas subdivisões regionais. A meteorologia tem isso também, tem esse detalhamento, né? E essa importância mais a nível regional. Então, hoje, a gente tem até os modelos, por exemplo, de dispersão de poluentes. Eles levam em consideração o relevo, a característica, né? Cada metrópole tem lá seu modelo, então tem que ter a pesquisa regional. Tá. Então, assim, então vamos voltar um pouco no El Niño e Laninha. Né, você disse que as temperaturas sobem e diminuem, a termodinâmica que faz esse processo, então significa que quando as águas estão mais frias, os ventos mudam ou estão mais quentes, os ventos mudam para cá, nos dando uma condição de mais chuva ou menos chuva. É isso que acho que a gente podia finalizar o El Niño e Laninha falando isso. Quando acontece o melhor ou o pior para a nossa agricultura, vamos dizer assim? Bom, na verdade, é exatamente o inverso, né? Quando a alteração dos ventos na circulação alteram as correntes oceanas, que vai alterar a sua temperatura no mar. Então, a origem, o pai da criança, né? O pai da criança é a circulação da atmosfera. E a circulação da atmosfera é que faz alterar os oceanos. Não é os oceanos que alteram a circulação. É exatamente isso que às vezes a gente tem a ideia exatamente oposta, né? Eu vejo, às vezes, a gente vai dar alguma palestra, né, e principalmente essa área agrícola, que a gente está muito próximo, apesar de eu não ser agrônomo, né? A primeira coisa o El Niño vai trazer chuva esse ano? Não, o El Niño não faz chuva, nem Laninha não deixa de fazer chuva. O que faz chuva é a circulação da atmosfera.
O que acontece quando a circulação da atmosfera, quando ocorre um El Niño? A circulação, a alta pressão, é uma pressão, os ventos que tem lá no Pacífico, fazem com que as águas frias mais do sul do Pacífico vão em direção a águas mais quentes. Há um resfriamento lá, aí se chama laninha. Quando a pressão está menor, aí não tem esse vento contrário da água fria, a água quente se expande lá um pouco mais, aí gera o El Niño. E o que acontece nos anos de El Niño? Essa circulação dos ventos no Pacífico acaba trazendo mais frentes frias ou menos frentes frias, que é o nosso regime de chuva aqui no sul do Brasil. As frentes frias. Essa é que faz chover. Se as frentes frias não passarem, não tem chuva. E o que faz ter as frentes frias mais gordas ou menos gordas, mais chuvas ou menos chuvas? É exatamente os ventos, se são contrários, favoráveis ou não favoráveis. Quando tem um El Niño, existe inclusive ventos da Amazônia, que é a nossa umidade principal, que favorece quando as nossas frentes passam aqui no sul do Brasil, essa umidade da Amazônia está mais no sul do Brasil. Então chove mais no sul do Brasil, e como ela está mais no sul do Brasil, chove menos no centro-oeste e no nordeste. Quando tem um laninha, quando tem um laninha, né? Os ventos, as frentes passam mais rapidamente, as chuvas diminuem no sul e acaba concentrando essa umidade da Amazônia mais no centro-oeste, no sudeste e até mesmo no nordeste. Então, o sul do Brasil está meio contrário ao norte e nordeste. Quando tem um período mais chuvoso lá, tem um período mais seco. Na verdade, a natureza não produz mais nem menos chuva. Ela produz exatamente a mesma coisa. O que ela faz é distribuir mais para alguns períodos para o norte, mais para alguns períodos para o sul. E essa circulação, quando altera aqui na América do Sul, que vai formar o Laninha ou não formar o Laninha, também altera a circulação no hemisfério norte. Então, quando tem um El Niño, todo o planeta fica alguma região mais favorável para a chuva, mas ao mesmo tempo alguma região menos favorável para a chuva. Então, se pegar a soma total das chuvas, elas vão ser sempre as mesmas. Tanto El Niño quanto Laninha quanto neutro. Mas o que acontece é uma redistribuição maior dessas chuvas. Então, por que acontece isso? Porque a circulação se alterou. E por que a circulação se alterou? Aí é balanço de energia do planeta. Aí tem a ver com acúmulos temporários de mais energia. E a nossa fonte principal de energia é o Sol. Quase que a única fonte. Mas por alguns motivos a natureza absorve mais energia. Então ela tem que gastar essa energia. Como é que ela gasta? Com mais movimentos. É que nem nós, né? Se nós comermos muito, a gente vai ter que ter um periodinho lá mais adiante de mais energia. Gastar aquela energia para quê? Para estabilizar. E quando a gente para de comer muito, sente fome, claro, aí vai ter que comer mais. Então, tem períodos, a natureza é exatamente a mesma coisa. Então, ela gasta energia mais quando precisa, com circulação. E essa circulação altera os oceanos. Só que a gente não consegue identificar dentro da circulação com muita antecedência essa anomalia da circulação. Então, a gente enxerga onde? Nos oceanos. Então, os oceanos passaram a ser uma fonte de informação, ela já é uma consequência, ela passaram a ser uma fonte de informação de clima. Então, hoje, a principal dia, assim, não é o único, não é? O El Niño lá não é o único, inclusive, o El Niño, depois eu gostaria de lembrar, de salientar aqui, que o El Niño, ele, no sul do Brasil, ele só tem interferência ou correlação, né, de El Niño ou Laninha na primavera. O resto do período não existe interferência alguma. O resto do período, no verão, inclusive, quem manda a circulação ou quem a gente enxerga essa interferência é no Oceano Atlântico. A prova disso é os 2 últimos anos. Né? Os 2 últimos anos, se vocês lembrarem aí, a safra 2019-2020, a primavera de 2019 nós tínhamos um El Niño, um El Niño, e depois no verão foi extremamente, ou seja, choveu bastante na primavera e no sul do Brasil que foi extremamente seco. Deu uma estiagem pesada com, né, safras extremamente complicadas a isso, a safra de primavera-verão. O ano passado nós tínhamos o El Niño. Primavera choveu bem, Laninha, perdão, primavera seca, mas o verão choveu bem. Tanto é que a produção de safra de grãos aí, né, os sequeiros, foi extremamente favorável. Por quê? E era exatamente o oposto. E se imaginaria o oposto se fosse olhar só para El Niño e Laninha, né? Então, é daí a prova de que não se deve olhar somente para El Niño e Laninha. El Niño e Laninha deve-se dar muita atenção, mas ele é um indicador de primavera. Primavera. Inclusive, existem vários trabalhos, né, que mostram, por exemplo, o arroz irrigado aqui no Rio Grande do Sul.
né? Porque mais na campanha e sul do Rio Grande do Sul, em anos de El Niño é desfavorável. Há uma certa perda na produtividade. Anos de Laninha é favorável. Mas isso não é porque lá no verão chove mais ou chove menos, porque o arroz nem precisa, né? O arroz tem água própria. É que o preparo das terras, o preparo do plantio, quando chove muito, atrasa. E o ciclo depois fica comprometido. E em anos de Laninha é favorável por quê? Porque a primavera é mais seca e eles conseguem trabalhar tranquilamente, plantar dentro do recomendado, né? No período certo. Então, existe essa relação, mas a gente olhar essa relação, ela é por causa da primavera, não é por causa do verão. E a soja, ou a soja, nunca sei se é ou lá. A soja. E no Brasil é a soja. A soja. No Rio é o feijão, então. Pois tem uma certa confusão quanto. Mas olha só, a soja, aqui no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, que são os grandes produtores aí, é exatamente o oposto. Em anos de El Niño, né? Ela produz bem, em anos de Laninha, ela tem dificuldades. Mas não é porque chove mais ou chove menos no verão, é porque chove mais ou chove menos na primavera. Porque você tem uma chuva boa na primavera, você entra no verão sem deficiências hídricas no solo. Então, qualquer falta de chuva ou qualquer chuva que dê no verão é o suficiente para amenizar a coisa. Agora, você entra com grandes deficiências no verão, mesmo que chova exatamente a mesma coisa do verão, ele já não é suficiente porque já entrou com deficiências, né? Então, essa relação de El Niño com soja existe, Laninha com soja existe, mas por causa da primavera, não é por causa do verão. Então, isso é uma coisa que a gente vem batendo assim, o pequeno agricultor, ele não consegue entender, ele acha que tem El Niño e está tranquilo a chuva. Mas não, é porque a chuva é de primavera, né? Tanto é que nos verões, todos os verões tem sido, o que chove na primavera nem sempre é o que chove no verão, entendeu? É bastante diferente essa... Então, assim, hoje o El Niño e Laninha, a região do Pacífico, ela é muito, muito, muito usada para a gente fazer a estimativa do que pode acontecer na primavera. No verão, hoje o maior indicador de chuvas de verão aqui no sul do Brasil, porque quando chove no sul do Brasil, não chove no sudeste, então é o Atlântico, é o Oceano Atlântico. Tá? E assim, é o Oceano Atlântico como um todo, não é um ponto no oceano, não é a circulação do oceano, né? Outra coisa que interfere muito no nosso clima, mas já é agora nesse período de outono e principalmente primavera, começo de primavera, outono e inverno praticamente, é a intensidade de concentração de gelo que existe no oceano em volta da Antártica. Lá no nosso Polo Sul, tem uma concentração de gelo. Esse oceano na periferia lá, está com mais gelo, anos está com menos gelo. Isso tem a ver com a intensidade das massas frias que passam aqui. E tem a ver com o nosso frio de inverno. Então, quanto mais intenso saem as massas lá, maior é a intensidade do nosso frio aqui. Então, na sequência, até se tiver oportunidade, eu gostaria de falar um pouquinho do regime de chuva e da importância dessas massas frias quando passam aqui. Só fazendo um pequeno resumo. Uma coisa que eu fiquei fascinado, que eu não sabia, é que os ventos que fazem as águas mudarem, aquecer ou não. Como a nossa Lagoa dos Patos aqui, quando venta oeste, né? A gente vê aí ali no Laranjal e a areia pega quilômetros, né? Fica ali, quilômetros é exagero, mas... Até a ponta da Trapiche. 100 metros seco, porque ali é raso, né? A força do vento em mudar a direção. Então eu achei fantástico isso, não sabia, eu achava que tinha alguma coisa térmica embaixo, sei lá, alguma coisa. Então é uma maneira de se enxergar isso. E que realmente ataca a primavera também. Eu também tinha essa ideia equivocada de que era todo o ciclo. Não, é a primavera. Para quem precisa entender, assim, ó, uma planta bem enraizada no início, ou seja, ela plantada dentro da janela ideal, e que ela recebeu água suficiente, ela tem raízes profundas, ela está bem formada, ela tem reserva. Quando entra o verão, se tiver um pouco de seca, principalmente a soja, ela é muito resistente. O milho é um pouco mais sensível, né? Mas ela é muito resistente, então vai para frente. Então, é outro ponto muito legal, né? Não tinha feito também, não tinha essa ligação em relação a isso. Mas eu tenho na minha cabeça, eu tenho duas datas muito marcadas. 1975, que foi uma geada épica, pelo menos para mim, porque foi a primeira geada que eu vi,
eu estava no interior do estado de São Paulo, na fazenda do meu avô, eu e um primo meu estavam acampando, foi o primeiro acampamento que eu fui fazer na minha vida, e começou a ficar choveu o dia inteiro, depois ficou extremamente frio, nós fomos embora, deixamos a barraca lá no meio do pasto, lá no mato que tinha, e fomos para casa. No dia seguinte, tudo estava muito branco, foi uma geada impressionante. E a de 94, que eu tinha 500 hectares de milho, que queimou tudo, né? Foi acho que 19 ou 20 de maio, e torrou tudo. Não sobrou nada, e eu lembro que parece que geou até em Brasília. Mas de lá para cá, eu sei que tiveram outras, de 94 para cá, mas pelo menos na minha cabeça não marcou muito. Aí você falou do gelo em volta do Polo Sul. Tem mais gelo, tem menos gelo, entra mais frentes frias e que vão trazer mais chuvas. Agora, a gente falou de primavera, comentando uma coisa de verão. E o outono? Como é que fica o outono, que é fundamental agora para a safrinha, que virou um safrão que produz 70% de milho no Brasil hoje, né? A gente produz 28 a 30 milhões no verão e produz 70 a 80 milhões no inverno, né? Quer dizer, uma lavoura de verão plantada no inverno e que deu certo no Brasil, por enquanto, né? Eu passei por essa experiência inesquecível de 94, mas vem diminuindo esse frio, ou realmente os ciclos são muito longos para um frio desse? Esse gelo em volta do Polo Sul, ele influencia isso? Ou ele só influencia as chuvas? O que você me diz disso? Não, na verdade, assim, ó, o nosso regime de chuva, né, aqui no sul do Brasil, é altamente dependente da passagem dessas massas frias. Que quando antecede essa massa fria, a gente chama de frente fria, que é aquela primeira borda, né? O que vem atrás a gente chama de massa fria, a parte seca. Então, a primeira borda é a parte úmida, que produz chuva, depois a parte traseira, né, é a parte do frio, que normalmente é seco, né, e por isso que é bastante frio. Bom, a intensidade dessas massas, por que que essas massas passam? Porque nossa atmosfera é um fluido, né? Então, nós temos o Equador bastante aquecido e nós temos o polo extremamente frio. Em função da translação, em função de radiação que recebe do Sol, isso é tradicional. O Equador ser mais aquecido, o polo extremamente frio. Então, o que a natureza tenta? Ela tenta se equilibrar. Ela tenta jogar esse frio em direção ao Equador, para entrar num equilíbrio. Só que não consegue nunca, né? Então, ela está sempre mandando, de tempo em tempo manda uma, depois manda outra. Quando essa circulação fica mais necessário ser mais intenso, a massa fria tem que ser muito maior. Quando o calor do Equador aumenta, tem que mandar mais frio. Então, tem épocas que essa massa fria passa aqui muito mais intensa. E ela tem a ver com mais depósito de ar frio que tem sobre os polos. E o depósito de ar frio, que a gente chama de pressão, alta pressão sobre os polos, faz com que essas massas tenham que se espirrar de lá para passar por aqui. Quanto mais concentração de gelo tiver, significa que mais intensa está essa pressão sobre o polo. Porque lá sobre o polo, o que faz fazer gelo é o ar que desce sobre o polo, o ar frio. A atmosfera é um freezer, é extremamente fria. Então, aquele ar lá de menos 80, menos 100 graus, ele tem que descer para a atmosfera. Aí, ao descer, ele aperta a atmosfera e a atmosfera, lá sobre o polo tem que mandar espirra para algum lugar, né? Vai espirrar para cá, aquela massa fria. E isso tem a ver com essa periferia de gelo que se concentra lá no Antártico. Esse ano, a gente está com uma concentração um pouco menor do que o normal até. Então, a gente não espera assim, que tenha grandes frios agora, pelo menos. Existe gradativamente, claro, a gente vai entrando para o final de outono, começo de inverno, é o período que a gente vai indo para o nosso frio. Mas aqui no sul do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, o nosso inverno, na verdade, ele deveria ser maio, junho e julho. Aliás, o inverno climatológico né? A gente usa as datas de sincronismo lá dos astros, né, para definir o nosso inverno, mas o nosso inverno aqui, na verdade, é maio, junho e julho. Porque agosto depois já está meio... setembro já tem bastante vento. Final de setembro, o inverno termina em final de setembro, e setembro as temperaturas são maiores do que, né, do maio. Então, gradativamente, a gente está indo para o inverno. É claro que, deixar claro aqui que o inverno sempre é frio, independente de se está menos frio ou mais frio, ele sempre é frio. Mas esse ano a gente não vai ter assim, um inverno talvez tão rigoroso. Mas isso que eu quero repetir. Clima é uma previsão grosseira. É um predomínio de situações, né, que a gente está enxergando através dos modelos mais grosseiros, mais dinâmicos, e tal. Claro que mesmo assim vai existir alguns dias frio, vai existir geadas,
Mas, assim, ó, o predomínio dessas geadas deve ser muito menor do que um quadro normal. Então, espera-se, né, uma situação de um inverno mais ameno, coisa e tal. Inclusive com menos chuva agora no começo, né, esse final de outono, começo de inverno deve ser de menos chuva. Agora, a partir de julho, deve mudar tudo. A partir de julho, as temperaturas devem aumentar bastante, a chuva deve aumentar bastante, o que deve ser, inclusive, um agravante aí, né, pessoal, eu acredito até que para as frutíferas, né, porque é como se você antecipasse a primavera, né? E aí começa a chover mais, e aí corre o risco de ter alguma geada tardia, porque se antecipa a primavera, as frutíferas começam a acordar, né? Querem trabalhar, querem botar florzinha e papapá, que você sabe explicar melhor essa situação, mas assim, aí se vem uma geada tardia, uma única que seja tardia, acaba causando impacto, né? Então, eu acho que as frutíferas esse ano vão ter a gente vai ter que ter um cuidado, ou recomendar um cuidado a mais, principalmente para o final do inverno. Mas agora, no começo, a tendência é diminuir um pouco a chuva. Só que a deficiência de chuva nesse período, ela não aparece. Por que não aparece? Porque a radiação é menor, a evapotranspiração, a evaporação é menor. Então, o inverno não é um período assim que a chuva cause muito impacto. O impacto maior realmente são as temperaturas do inverno, né? Ou a falta delas, ou o predomínio delas, né? Mas, assim, esse inverno, a gente não tem nenhum evento assim de grande magnitude nos oceanos, nem no Atlântico, nem no Pacífico, nem no Polo Sul, né? Então, a tendência é ter um inverno entre normal, menos frio um pouco e um pouco menos de chuva. Pelo menos no começo dele, final de outono, começo dele. Agora, lá no final, talvez mude bastante as coisas já. Já deve aumentar bem as temperaturas e aí deve chover um pouco mais também, porque aí aumenta a umidade, né? Aumenta a temperatura também, né? Isso vale para o sul, sudeste, centro-oeste, porque o centro-oeste já é normal, as chuvas têm 6 meses seco. Houve aí no Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, Paraná, um atraso no plantio da safrinha, né? A janela ideal foi perdida porque a soja, a primavera passada, atrasou o plantio e na hora da colheita choveu muito, então houve outro atraso. Então, no Mato Grosso, por exemplo, 45% da lavoura foi plantada fora da janela ideal. Então, se a gente tem uma condição, que nem você está mais ou menos prevendo, isso é uma previsão, a seca vai vir dentro do período normal, ou seja, abril, início de maio, já vai faltar chuva lá para cima, já é normal encerrar essa chuva lá para cima. O Brasil é bem diversificado em termos de clima, né? A gente percebe assim, nossas chuvas são praticamente regulares o ano todo aqui no sul do Brasil. Mas na medida que a gente sobe na região sudeste, né, no inverno não cai uma gota, né, de chuva. Isso é climatologia, isso é normal. Mas esse ano, como a gente vai ter um pouco de redução de chuva aqui no sul, né, pelo menos do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, possivelmente vai ter um pouquinho mais de aumento da chuva no centro-oeste. Então, a redução da chuva gradativa, que é normal, elas vão se atrasar um pouquinho mais. Então, a gente vai ter um pouquinho mais de chuva. Talvez isso seja favorável, né? E como não tem também o grande indicador de entrada de grandes massas frias que vai levar friagem para essa região, né? Então, eu acho que é outro fato favorável, né? Então, como as temperaturas vão ficar mais amenas, então eu acredito que seja bastante favorável para a safrinha, né? Eu não vejo muito favorável para as culturas aqui, as frutíferas aqui no Rio Grande do Sul, coisa e tal, mas em termos de grãos, de culturas, de sequeiros, assim, eu acho que é até bem interessante, principalmente no centro-oeste. Centro-oeste eu acho que vai ser favorável, né, esse período aí, porque vai atrasar um pouco o período das estiagens, eu nem chamaria de estiagem, né, o normal, né? Estiagem é quando tem uma anomalia, né? Exato. Eu acho engraçado que aparece lá a repórter nesse Jornal Nacional, nesses outros, né, em julho, faz 60 dias que não chove. Pô, estuda um pouquinho que você vai descobrir que não chove mesmo nesse período, né? Vai ficar 90 dias aí sem chover, 120. Faz parte do clima, faz parte muitas notícias fazem impacto, né? Causam impacto. Faz um impacto negativo. Nossa, a umidade do ar lá está baixa, mas é assim, por isso que é um cerrado e não é uma floresta amazônica, né? Não é uma floresta tropical. É um cerrado exatamente porque ele tem esse período. Isso é clima, climatologia. Bom, mas então quer dizer que existe essa possibilidade da gente ter esticar um pouquinho essas chuvas nessa região mais no centro-oeste e menos chuva aqui. Aí a gente tem aquele
miolinho indefinido, que é o sul do Mato Grosso do Sul, o oeste de São Paulo e o norte do Paraná, que nunca se sabe se ele está seguindo o clima do centro-oeste ou do sul, né? Ou ele é frio demais ou ele é seco demais. Essa região pode ficar perdido nesse intervalo também? Olha, normalmente entre duas regiões distintas, né? Se você tem muito frio numa região, você tem que compensar com mais calor em outra. Se você tem mais chuva, então ela fica muito indefinida. Existe uma região, né, que teria, na verdade, tem muito mais oscilação nessa região, né? Então ela está muito mais sujeita a sofrer tanto da de cima quanto da de baixo. Então é uma região mais assim comprometida. Eu diria mais difícil de afirmar, né? Porque ela está meio no limite das coisas. Mas se ela está no limite das coisas, a tendência ela, no somatório, tender a ser praticamente dentro da normalidade, da oscilação normal do período, né? Porque também oscilação, variação das coisas é normal, né? O pessoal às vezes reclama assim, pô, por que tem tanta oscilação na temperatura no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul? Pô, se a gente vai lá para o Nordeste, aquela temperatura sempre é a mesma, coisa e tal, né? Mas a gente paga com oscilação na temperatura para ter a chuva ao longo de todo o ano. Porque se não tivesse a oscilação de temperatura, a gente não teria chuva, né? Então, a gente paga por essa oscilação. Para ter a chuva, tem que ter a oscilação. Então, vamos deixar a oscilação aí, né? Para poder garantir a chuva. Então, é normal essa oscilação, né? Então, mesmo que eu fiz uma tendência aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, ter um pouco menos de chuva, e no inverno não tão rigoroso, agora no seu começo, coisa tal, até no final, bem mais temperaturas maiores, coisa tal. Mas dentro dessa previsão, existem as oscilações. Eu posso ter alguns dias com geadas, eu posso ter, mas é um predomínio das oscilações. Então, a ovulação é uma situação normal. Quando a gente fala, o inverno vai ser um pouco acima do normal. Não vai haver geada? Vai. Só que aquele número de horas normal de frio, número de horas de dias de geadas intensas, vai ser um pouco mais reduzido. Mas que vai existir, vai. Né? Não tem como não existir, né? A gente está numa região onde as massas frias intensas passam. Então, agora, o predomínio dessa situação é que deve ser um pouco mais ameno, né? Então, às vezes, é uma tendência do qual o quadro mais predominante, na verdade. Tá. Essa região de transição, ela pode sofrer uma influência maior aqui do sul ou maior do centro-oeste. O tempo nos dirá. E pode ser uma coisa boa, né? Se você tiver um pouco mais de oscilação na parte superior, que é um pouco mais de chuva, e na hora da colheita um pouco mais do sul, você tem o quadro perfeito, né? Exatamente. E, Júlio, tudo é interligado. Esse efeito no verão americano, agora a primavera americana, dá para a gente saber alguma coisa? Eles estão reclamando lá assim que não está chovendo. Eles estão plantando, tem umidade, mas que eles estão sentindo falta de chuva. Será que eles também vão passar, com essa alteração, vão passar por alguma coisa? Saberia nos dizer? Olha, eles estão no final da primavera, né? A gente está indo para o nosso final de outono, eles estão no final de primavera. Então, na medida que o inverno é sempre muito semelhante a nós aqui, só que é exatamente a maior influência do El Niño, ou do Laninha, só que é na inversa, né? É exatamente nos períodos de primavera, né? Primavera nossa aqui é chuvosa, no El Niño, primavera do céu é mais seca no El Niño. Então, existe uma certa inversão. Mas, quando terminar a primavera, que a gente está bem próximo, as chuvas devem voltar um pouco mais, ou pelo menos um pouco mais, né, do que está ocorrendo. Então, eu acredito que o quadro final vai ser favorável para eles. Eles estão tendo dificuldade agora no começo aqui, semelhante ao que a gente teve, né, 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, que tinha um período mais seco, depois o verão. Esse é o último ano até, né? O verão foi mais favorável, coisa e tal. Eu acho que eles estão entrando no mesmo quadro. É mais ou menos uma sequência do Hemisfério Sul, e principalmente a América do Norte em relação à América do Sul, que a gente está no mesmo paralelo, né? Praticamente na mesma faixa equatorial de radiações, na mesma distância praticamente, né? De relação aos polos, coisa e tal. Então eles são naquela faixa equatorial muito parecida com a nossa aqui. Então eu acredito que o quadro deles vai ser mais ou menos uma sequência do nosso quadro aqui, que no final é favorável, né? O arroz é bem... O exemplo disso é o arroz, né? O arroz, os laninhas aqui, né, são favoráveis para a produção, porque, né, consegue plantar no plantio na hora certa, né? E quando chega a vez deles plantar, é exatamente a mesma coisa. Então, só que a gente acaba produzindo antes deles, né?
Então, onde tem os grãos, eles vão ter... Então, é bem interessante isso, mas mais ou menos com relação à América do Norte, a nossa produtividade é muito parecida. Claro que eles acho que produzem muito mais milho do que nós, né? Eu acredito. Mas assim, quando a nossa produção de milho é boa, a deles também é boa. Então, é mais ou menos, tem seguido mais ou menos esse padrão, né? E a soja, a mesma coisa, e o arroz, principalmente, que é a informação que eu tenho mais precisa é do arroz até, ela segue mais ou menos o mesmo padrão daqui. Agora, na verdade, eu nem sei, né? Se eles são primeiro ou nós somos primeiro, porque... como eles já foram ano passado, né? Mas, na verdade, assim, em termos de produção agrícola, a gente produz o grão antes deles. Isso é fato. Sim. Mas eles comercializam antes de nós, porque eles compram antes da gente produzir, já compraram, né? Pois é, também tem isso. É interessante, né, a gente fazer esse espelho, né, com a parte superior e inferior do hemisfério. Agora, assim, uma curiosidade minha. No Equador, a gente tem o dia do mesmo tamanho, né, as temperaturas extremamente estáveis, onde o ar aquece e volta para os polos e empurra o do sul. Mais ou menos, acho que é isso que eu entendi. Isso, Aí a gente tem na África um deserto gigantesco e aqui no Brasil uma floresta tropical gigantesca. O que muda, né? Que na verdade até o sul da Espanha, ali da Itália, enfim, é muito seco também, né? Também pega por isso. Mas o que cria este movimento, né? Já estou entendendo que existe um equilíbrio entre isso tudo, mas esse movimento do vento, ao subir no Equador, ele impede que a chuva chegue no deserto, mas ao mesmo tempo empurra para nós aqui. Não, na já verdade, uma bagunça aqui. Não, boa questionamento. Olha só, não, mas na verdade os grandes desertos, se olhar os grandes desertos, eles estão associados a cadeias de montanha, né? A cadeias de montanha é da onde vem a circulação. Por exemplo, se nós olharmos aqui os Andes, né? Nossa cadeia de montanha aqui na América do Sul, a gente tem, logo que passa os Andes, a nossa circulação vem passando pelos Andes. Logo que passa os Andes, ele desce aquele ar frio. Ao descer, ele desce extremamente seco o ar. Então, ele gera uma região desértica. Então, é deserto porque não chove. Não é porque não chove porque é deserto. Primeiramente, é porque não chove, por isso que vira deserto. Porque o calor acaba quebrando as micropartículas, acaba virando areia tudo, né? Então, assim, é porque não chove. Mas não chove por causa do quê? Porque está associado a uma cadeia de montanhas. Então, dependendo de onde vem a circulação, a cadeia de montanhas cria o deserto. Na África, a mesma coisa, está associado a uma cadeia de montanhas, né, na circulação, porque a circulação vem do contrário, ela vem do Atlântico, entrando no sul da África. Ali tem uma cadeia de montanhas, coisa e tal, mas é uma região bastante rica, né? Em termos, se for irrigada, ela é bastante rica. É uma região bastante... Até tem bastante produtividade de algumas culturas, de arroz irrigado, outras culturas ali no sul da África. Mas, assim, os desertos estão associados a cadeias de montanha. No nosso Nordeste aqui que fica mais fácil, né? Tem como é que é a Serra da... Não é da Mantiqueira, não é o nome do Nordeste lá, eu não vou lembrar o nome. Mas a circulação marinha acaba chovendo em toda a região litorânea, né? No Nordeste litorâneo chove normalmente, né? Mas acaba não entrando lá para dentro do Agreste, né? Do sertão, por quê? Porque tem uma cadeia de montanha que o ar tem que passar para essa cadeia de montanha, ao passar, ele sobe na atmosfera, ele acaba resfriando, ao resfriar, chove antes da montanha e ele passa seco para o outro lado. Então, todo deserto, toda área que não chove, pode procurar que tem uma cadeia de montanha que está alterando a circulação local, né? Claro, tem as regiões que já chove menos, tem regiões que só chove em determinados períodos, o Nordeste só chove quando a zona de convergência intertropical, que é como se fosse um equador solar, desce mais para o sul, quando a gente vem para o nosso verão, aí chove na pré-estação lá no Nordeste, que é até março, se não choveu até março, só vai chover o outro março do ano seguinte. Então, assim, tem particularidades também, mas os grandes desertos estão associados a grandes cadeias de montanhas. Então, é o que acontece dentro da China. O Himalaia não deixa chover. Exatamente. Dentro da China ali. Por isso que tem um deserto gigantesco lá dentro. E logo do lado tem uma outra circulação que é contrária à montanha, que de uma região chove bem, na outra não chove nada. Exatamente, de um lado é farto, do outro é extremamente seco.
causa da cadeia de montanha. Quer dizer que a cadeia de montanha chega a ser mais importante que são as barreiras que trazem essa umidade ou não para uma região. É que a chuva está associada à umidade, né? A atmosfera tem que ter umidade. E a maior concentração dessa umidade está nessa camada mais próxima do solo. Quanto mais próximo do solo, mais maior é a umidade. Então, ao passar uma cadeia de montanha, essa massa tem que subir na atmosfera, né? Ao subir na atmosfera, essa umidade acaba se diluindo, porque a atmosfera acaba fazendo chover, essa massa vira cristais de gelo, que ela resfria, e chove do lado de cada montanha e ela passa seca para o outro lado. Então, a umidade nossa, a maior concentração de umidade é mais próxima do solo, né? Quanto mais próximo, mais úmido é. Maior temperatura, né? E maior umidade. Entendi, perfeito. Nossa. Então, não só os Andes aqui, mas uma coisa assim que sempre me pareceu claro, a umidade da floresta amazônica, ou seja, a importância da floresta amazônica, é em realmente jogar essa umidade no ar, para que esses ventos do Equador, né, tragam em direção aos Andes e empurre essa umidade para nós, sudeste, centro-oeste, sul. Sim. Quando vem a onda fria, que é seca do sul do polo, tá? Tem o choque, né? Aquele choque que a gente sempre vê assim, né? Que é onde tem a frente, onde nesse choque térmico, eu acho que é essa a palavra, você então condensa essa umidade, ela vira chuva, né? Granizo e outras coisas mais. Mas, enfim, a importância da floresta amazônica, não vou entrar nem no mérito da biologia em si, né? do ecossistema que existe lá. A importância dela é fornecer essa umidade para que isso tudo funcione para nós. Quanto menos floresta amazônica, menos umidade a gente vai ter. Existe essa relação, não? Pois é. Na magnitude de hoje, fica difícil afirmar, porque, claro que longe de eu acho que tem que preservar a floresta o máximo possível, né? Isso é outro assunto, coisa e tal. Esse é outro assunto. Eu gostaria de entender esse equilíbrio. Não, hoje na magnitude, se nós olharmos as nossas chuvas, né? Vamos ver para o lado da chuva. As chuvas diminuíram nos últimos 100 anos? Não. Aqui no sul do Brasil, não. Existem oscilações. Existem décadas mais chuvosas, décadas, né, menos chuvosas. Existem décadas que tem mais El Niño, décadas que tem menos El Niños, né? Bidécadas. Tem oscilações de 50 anos, tem várias oscilações. Mas se a gente olhar para o campo da chuva, a gente não enxerga. Alguns locais até a gente poderia sugerir, não afirmar, sugerir que as chuvas até aumentaram. Pô, se a nossa principal fonte de umidade é a floresta, como que a chuva está normal ou em alguns locais até aumentou? Então, falando grossamente aqui, não estou falando nada de contrário. Agora, claro, tem outros fatores tantos, né? Agora, por que as chuvas não diminuíram? Porque aqui no sul do Brasil, nós dependemos das frentes frias que passam aqui. E essas frentes frias, elas são extremamente regulares. Independente se vai chover mais ou não chover menos, elas passam. Às vezes passam e a gente nem percebe, mas elas passam. Então, o que vai fazer chover mais ou chover menos é exatamente esse maior umidade ou menor umidade que tem na atmosfera antes dela passar, né? Porque a massa fria ela é mais densa, faz com que a massa quente que está na região e úmida tenha que subir na atmosfera, e isso faz condensar e criar cristais de gelo e fazer chuva, e em alguns momentos faz granizo, né? Indesejáveis, dependendo dos movimentos, é muito brusco, faz gelo, né? Faz gelo grande, aí vira de granizo. Mas assim, as frentes frias, elas não se alteraram nos últimos, pelo menos, que a meteorologia e a climatologia é uma ciência muito nova para tirar conclusões sobre coisas futuras e coisas que já passaram. Para você ter uma ideia, a gente monitora os oceanos, que é a principal área de monitoramento, porque o continente está em constante mutação. As espécies estão aumentando, outras estão diminuindo, a gente está plantando, outras cidades estão crescendo, então está sempre... Mas os oceanos é a área de maior preservação que a gente tem no planeta. E mais de 70% do nosso planeta é oceano, né? Então, o monitoramento dos oceanos passou a ser muito importante. E a gente só tem o monitoramento dos oceanos, assim, plenamente, depois que inventaram os satélites, que foi de 1980 para cá.
Então, a série histórica que a gente tem dos oceanos, hoje, esse ano está fechando 2082 para cá, 39 anos. Não temos nem 40 anos de formação. Isso é muito pouco. É um milissegundo dentro dessa história toda, vamos dizer assim. Comparado com uma era interglacial, aí, né, a gente está falando de um ciclo de vida nem de uma pessoa, né, quanto mais de uma era. Né? Então, assim, tem muitas coisas conclusivas que eu vejo colegas meus e pessoal falando. Claro que é super importante, né, a preservação e o alerta para tudo isso. Mas eu vejo assim, muita coisa sendo concluída sem ter a plenitude da conclusão. Porque eu não posso afirmar, por exemplo, esse ano, a gente tem menos concentração de gelo na Antártica. Mas é esse ano, porque o ano passado tinha muito mais. Esse ano tem menos. Então, não sei se o ano que vem vai voltar a ter de novo. Então, eu tenho que ter uma conclusão persistente. Quando passar 10, 15 anos tendo menos, bom, aí eu posso dizer, realmente... Mas eu vejo algumas conclusões de um ano para o outro, o pessoal falando da variabilidade climática do ano passado para cá. Isso não é variabilidade climática, isso é oscilação climática natural, né? Que a natureza tem anos mais, tem anos menos. Agora, quando persistir muito só um para cima ou só para baixo, aí é uma coisa de mudanças, né? Então, assim, tem muitas mudanças que, na verdade, o pessoal... que não se conhece todas as oscilações ainda. Para você ter uma ideia, eu estou fugindo um pouco do sol aqui. Todas as oscilações, para você ter uma ideia... A Lua interfere nas marés, né? Que é nas oscilações em regiões, aumenta ou diminui o nível do mar ali naquela região, coisa e tal, tem interferência nas oscilações. Um ciclo lunar leva 64 anos. A Lua voltar exatamente no mesmo lugar, no mesmo ponto, ela leva 64 anos para repetir esse ciclo lunar. Né? Se nós, na natureza, na meteorologia, não temos nenhum ciclo lunar, como que a gente vai tirar conclusões, né, de muitas coisas? Então, assim, é muito prematuro essa ciência ainda da mudança climática. É claro que ela tem que ser cuidada, principalmente pela parte de poluentes, né? Isso envolve, né, preservação, qualidade de vida, um monte de coisa. Mas, assim, em termos de atmosfera, a gente não consegue identificar ainda porque a gente tem séries históricas muito pequenas. E tem muitas coisas que interferem nessa série histórica que a gente não conseguiu repetições ainda, né? Por exemplo, esses eventos extremos, que eu acho que no começo da conversa você citou, eles são raros, né? Mas, por exemplo, o furacão Catarina, né? Foi muito badalado, coisa e tal, foi o primeiro furacão aqui. Aí começou a procurar a história. Na verdade, ele já foi o segundo. É que tinham lá em 1900 que não teve registro, não sei o quê. Então, os registros desses eventos históricos levam muito tempo para correr. Então, quando ocorre, a gente não tem a memória, mesmo porque a gente não tinha essa ciência, não tinha essa cultura, né, de observar e de registrar a observação, né? Que é muito importante registrar também as coisas, né? Porque a memória da gente é extremamente curta, né? Você falou que não passou por tantas geadas atualmente. Mas será que você não passou por tantas geadas porque você tem muito mais conforto térmico hoje? Será que porque você não está mais exposto tanto quanto estava... Eu tenho um senhor meu que disse assim, quando eu andava de pé descalço lá em Bagé, eu andava quebrando gelo, agora... Eu disse, mas o senhor anda de pé descalço agora, você está dentro de casa, no conforto do ar-condicionado. Será que não mudou um pouco o estilo de vida da gente, melhorou? A qualidade de vida da gente? Já não acorda tão cedo, né? Então, a gente tem uma memória assim meio curta, né? Então o que faz validar nossas conclusões são os registros, né? Registros oficiais, né? Às vezes, quando aparece, aqui a temperatura foi 49 graus, você diz, cadê o registro disso? Não, esse termômetro um pontual não pode acontecer, tem que ser uma coisa bem registrada. Então, a gente tem que se basear muito em coisas científicas, né? E com critério de observações. E nesses critérios de observações, as nossas séries históricas são muito pequenas, né? Agora, o monitoramento do gelo da Antártica, por exemplo, nós temos 30 e poucos anos de observação de gelo, né? Assim, oficialmente, né, disponível para trabalhar com dado, né, bem medido, com a regra de ser medido, coisa e tal. Então, e mesmo porque esse dado eu não posso comparar com algum que possa ter sido medido lá há 1000 anos atrás. Por quê? Porque eu não sei qual foi a metodologia, não sei como é que foi feito, né? Então tem toda essa dificuldade também da gente, né, comparar eventos. Agora, a consequência das coisas hoje em dia está muito mais ativa, né? Por exemplo, vou dar uma ideia.
há 50 anos atrás chovia 30 milímetros na cidade de São Paulo. Normal, num dia. 30 milímetros num dia, né? Normal. Hoje chove 30 milímetros, causa um impacto muito grande. Por quê? Porque está tudo impermeável, o escoamento está muito debilitado, porque tem asfalto e tudo, coisa e tal. Então, a consequência, a encosta do morro lá desmorona muito mais facilmente. Por quê? Porque antes era vegetada, agora tem um monte de casas, né? O pessoal fez casas, fez degrau em cima de degraus, né? Pô, é extremamente... A natureza é a mesma, praticamente, mas a consequência está muito mais pesada, muito mais intensa, né? Então, a gente, às vezes, olha muito mais para a consequência e sai afirmando coisas. Então, se a gente olhar cruamente para a natureza, a gente não tem, assim, grandes evidências. A única evidência que a gente tem é na temperatura. A temperatura do planeta, sim, a gente percebe que ela teve uma alteração, e isso está em registro, está registrado, né? Aqui no sul do Brasil, a gente tem na temperatura mínima em torno de 1 grau nos últimos 100 anos aí. Esse 1 grau, um pouco mais, ou seja, isso é geral, né? Não é específico de uma região, assim, né? Então, a temperatura a gente concorda. Mas a temperatura também é resultado do quê? Do balanço de energia do Sol sobre o planeta. Se você tirou vegetação e colocou asfalto, você tem muito mais aquecimento naquela região, porque a vegetação absorve de uma maneira, o asfalto absorve de outra. Então, a zona rural está virando metrópole. Há uma consequência de aumento de temperatura, né? Há um microcalor, há uma microilha de calor sobre aquela região. Então, essa alteração, ela é até reconhecida e meio que natural, porque ela faz parte do crescimento humano também, né? O crescimento humano teve que invadir áreas, houve alteração. Então, a natureza está em constante alteração, a gente está sempre no planeta, está sempre em alteração. Então, o clima nunca foi estático, nunca foi parado, o clima nunca foi a mesma coisa, e ele está sempre em constante mutação, algumas horas para mais, algumas horas para menos. Se nós olharmos, por exemplo, a chuva aqui em Pelotas, a normal climatológica, o que é normal climatológica? É a média dos últimos anos, lá fizeram uma média e a normal é aquilo ali, aquele valor, 115 milímetros. Aí, se a gente olhar nos dados, nunca choveu 115 milímetros. Aí você diz que aquilo é normal, mas nunca choveu aquilo. Choveu alguma coisa em torno daquilo, né? Choveu para mais, choveu para menos, mas exatamente 115 nunca choveu. Como é que é uma normal se nunca aconteceu? Né? Então, assim, é uma coisa que é em torno. Então, a natureza está sempre oscilando. Horas para mais, horas para menos. Né? E a gente não conhece ainda todas essas oscilações. A gente não conhece todas elas, principalmente as extremas, né? As muito extremas e muito baixas. As muito frias, as muito quentes. Então, a gente está sempre pesquisando. Eu acho uma natureza nova, a meteorologia e a climatologia é uma ciência nova, né? Recém agora que a gente tem tendo uma série histórica de dados de superfície, dados da atmosfera, dados de oceano, dados de concentração de gelo, dados de carbono na atmosfera, dados, né, de poluentes. Então, a gente é uma série muito recente tudo isso, né? Pode ser que no futuro muito próximo até a gente consiga melhorar, né, nossas previsões em função do conhecimento melhor desses eventos extremos aí, né? Mas, por enquanto, a evolução que a gente percebe foi muito mais na previsão do tempo do que na previsão de clima, né? A previsão de clima, ela está ainda meio engatinhando, mas o que se tem aí, mais ou menos, é o que todo mundo tem. Por exemplo, os Estados Unidos, a própria Europa, tivesse um centro de previsão climática confiante, teriam muito menos, né, riscos na agricultura. Mas eles sofrem da mesma maneira que eles sofrem aqui. Então, ninguém tem nada melhor ou maior. A meteorologia é uma ciência que está muito, sabe, ela é muito pública, né? Então, todo mundo tem as mesmas coisas, todos os países trabalham com as mesmas interações. Então, os satélites são comuns a todos eles, né? Então, não existe fronteiras, que é bastante importante nisso, né? Então, a meteorologia tende a evoluir. Talvez no futuro próximo, né, a previsão climática até melhore, né? Com certeza, essa evolução é natural, né? Os equipamentos estão cada vez mais sofisticados, os satélites estão cada vez mais sofisticados. Você tem um parâmetro hoje, né? Que nem você disse, eu tenho lá de 1900 uma indicação, mas qual era o parâmetro, né? Qual era a medição, enfim, como se fazia aquilo? Hoje não, hoje, né? De 70, 80 para cá, você tem aí já tudo o parâmetro, todo mundo usa o mesmo parâmetro, e a gente começa a ter referência. Concordo com você plenamente, a gente não tem um histórico do planeta, né? O planeta é vivo, ele tem ciclos.
né? O Sol tem ciclos, né? Se um ciclo da Lua são 60 e poucos anos, né? A Terra também tem ciclos, né? Épocas em que tem mais gelo, épocas em que tem menos gelo, época que o mar então sobe mais, menos, diminui, enfim, tudo é cíclico. Então, a chuva é a mesma, só que às vezes chove mais no sul, chove mais no centro, no norte, enfim, ele tem uma variação de local essa chuva, né? Então, falta muita observação ainda para a gente chegar a muitas conclusões. O aquecimento do planeta é pelo Sol, é pelo próprio planeta, é pelo crescimento da própria humanidade, ou é por gases que a gente joga na atmosfera ou não. Enfim, qual é o poder o equilíbrio disso tudo? Eu acho que também vai demorar para a gente ter uma noção em relação a isso tudo, né? Eu acho que ainda falta muita informação. Mas o que a gente tem que ter uma certeza é que essas coisas não são estáticas, né? Não são matemáticas. Você fala, chove 115 milímetros. Pode chover 150 e ficar um mês sem chover, você divide no meio, dá 75. Então, não é assim, né? Olha, nesse mês chove 100 milímetros, aí chove 100 milímetros em 2 horas. Não funciona. O Nordeste é um exemplo disso que você está falando. Porque no Nordeste, assim, qual é a média de chuva? Março que chove, mesmo que no Nordeste tem a chuva mais regular, ou possibilidade de ter a chuva. Em um ano chove 200 milímetros, 150, 200. Aí passa 2 sem chover. Aí você passa uma série histórica e você faz a média, lá deu 70 e poucos, 70 milímetros. Aí você diz, não, normal aqui chover 70. Nunca aconteceu isso. Porque ou chove bem ou não chove nada, não tem meio termo. Então, a média é uma enganação, vamos dizer assim. É uma enganação. A média, o que a gente tem que se preocupar é uma coisa que eu falo muito com o pessoal da agricultura, né? Que assim, o pessoal nunca olhar muito para a média. Estudar e tentar entender é a variabilidade. Porque assim, os para mais e para menos é que são os riscos. Ou de potencializar, né, a determinada cultura, ou de amenizar alguma perda dessa cultura. Não olhar para o valor, vai ser normal, mas o normal é ter essas oscilações para mais e para menos. Então tem que estar preparado com algum manejo, alguma técnica, ou seja, o agricultor não pode simplesmente só esperar a água da chuva, ele tem que, né, se preparar para ter lá o artifício dele lá para amenizar quando tem a mais e tem a menos. Então, às vezes, a informação climatológica pode ser simplória, pode ser simples. Esse inverno vai ter tanto frio. Mas, assim, isso trabalhado no mundo de cada uma das culturas, trabalhado internamente, pode gerar algum recurso, né? Alguma recomendação técnica. E essa recomendação técnica pode minimizar, às vezes, uma única chuva salva uma lavoura, né? Mas tem que estar preparado para aquela chuva, né? Eu lembro, propriedade da minha mãe lá em São Paulo, né? Eu sou paulista, moro aqui em Pelotas, mas sou paulistano, né? Mas a minha mãe tem uma propriedade lá no interior de São Paulo. E tinha um ano que veio chovendo a primavera muito bem, e chegou dezembro, parou de chover, a soja estava muito viçosa, porque vinha chovendo bem, e começou a ficar mal, né? Aí eu falei assim, né? Perguntou, o que você quer de presente de Natal? Eu falei, quero uma chuva, né? E fui lá no meio da lavoura, falei, olha, o único presente de Natal que eu preciso é de uma chuva aqui na minha lavoura. Né? E choveu na minha lavoura e algumas dos vizinhos. Não foi uma chuva generalizada, né? Mas foi uma chuva naquele local que salvou a lavoura, né? Então, é exatamente isso. Você tem essa imprevisibilidade, você tem que estar preparado para ela, seja por uma variedade geneticamente mais resistente à seca, ou seja por irrigação, ou seja, enfim, tem que se preparar. A gente fazia muito, era divisão de variedades na soja, né? Ciclos curtos, médios e longos, para você tentar, porque não tinha como plantar fora da janela, né? Você tem um período para plantar, você tem que plantar. O que a gente fazia? Dividia o ciclo desta lavoura, né? Isso que era importante a gente fazer. Mas, Júlio, já passou mais de 1 hora a gente batendo papo aqui. Aprendi um monte de coisa que eu não sabia dessa área da climatologia, né? Eu gosto muito de olhar fotografia de satélite, essas coisas. Isso eu peguei lá na década de 80, 90, quando eu plantava, eu gostava de olhar aquilo, ver aquilo andando e tal. Hoje a gente tem muito acesso aí a
a esses modelos, né, que vão mostrando a chuva em 72 horas, né, cada 6 horas ali muda a probabilidade dessa chuva vir, etc. E tal. Mas na climatologia eu aprendi muita coisa hoje, eu fiquei muito feliz de entender como funciona o mais importante, né, a troca térmica e os ventos aí, e que se refletem no Pacífico, né? E o nosso Atlântico está dentro da normalidade, ele mais frio ou mais quente aqui no sul, ele também influencia, ou toda a cadeia do Atlântico influencia o Brasil? Eu ia encerrar, mas já não vou fazer outra pergunta. Né? Que bom. Não, é bom porque eu tenho trabalhado muito com o Atlântico, inclusive o período que eu acho, é uma coisa minha, assim, que eu acho mais importante das chuvas, eu estou falando de chuva para temperatura, tudo é importante, mas a variável de chuva é a mais limitante. A chuva é o período de verão. Eu acho que a chuva de verão é que delimita todo, né, principalmente as culturas aqui de verão, e a grande produção, né, turismo, uma série de atividades, o verão. Não só na agropecuária, também as mais variadas reservatório de eletricidade, né? A mais variada atividade, né? Desde o abastecimento doméstico, tudo. O verão, porque o verão é o período que a evapotranspiração, evaporação, para vocês terem uma ideia, às vezes, se for chuva dentro da normalidade, a evaporação ela é tão grande quanto a chuva, ou seja, ela é praticamente igual à chuva. Então, se chover normal e evaporar normal, não sobra nada, não existe armazenamento nenhum, né? E ela fica no 0 a 0, é um balanço, né, de chuva, porque a evaporação é a quanto que a gente perde para a atmosfera de volta. Então, a atmosfera, ela bebe de volta toda a água que ela manda, ela também bebe de volta. E o período de verão eu acho mais importante das pesquisas. Eu tenho me dedicado bastante tempo nessas pesquisas e a informação mais precisa e mais importante que a gente tem encontrado é no Atlântico. É as temperaturas da circulação do Atlântico. O Atlântico tem duas correntes importantes aqui, que é a chamada corrente do Brasil, que é o que traz águas quentes em direção a águas frias, ou seja, de cima para baixo, aqui do Nordeste, lá aqui para o sul do Brasil, né? E a corrente de água fria que vai em direção a águas quentes, que é a corrente chamada corrente das Malvinas. E os ingleses lá questionaram o nome, porque eles ganharam aquela guerra, mas eu continuo chamando porque tradicionalmente ela é chamada de corrente das Malvinas. Mas ela é chamada, tem outro nome lá. Tem um nome inglês. Problema deles, né? Problema deles. Nós aqui na América do Sul, nós chamamos... Para nós é Malvinas, acabou. Corrente das Malvinas. Essa corrente das Malvinas, ela intensifica em alguns períodos, né, no verão, né, ela intensifica quando a alta da circulação da atmosfera sobre o Atlântico fica mais fraca, a corrente da água fria vai mais em direção à corrente da água quente e gera resfriamento no nosso litoral aqui, no litoral do sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul. Gera resfriamento. Isso tem a ver com redução das chuvas aqui na nossa região. Porque ela vai, mas tem a ver com que para que essa circulação do norte esteja mais fraca e a do sul mais forte, significa que o transporte de umidade da Amazônia está mais fraco para nós. E isso tem menos umidade, vai fazer com que chova menos, as frentes passem e tenha menos chuva. Mas a gente enxerga na temperatura da superfície do Atlântico isso. E quando está mais aquecido o Atlântico aqui na nossa região, significa que as águas quentes do Nordeste estão descendo mais. Para que isso aconteça, necessariamente a circulação está trazendo mais umidade da Amazônia para nós. Então, uma coisa está relacionada com a outra. Então, a gente enxerga claramente nessa circulação do Atlântico. Então, o Oceano Atlântico hoje, e a gente tem uma série histórica já de 30 anos, 32 anos praticamente do Atlântico, de toda essa circulação do Atlântico, e a gente tem visto cada vez mais que o Atlântico, durante o período de verão, ele é muito mais relacionado com as chuvas aqui no Rio Grande do Sul do que propriamente os euninhos e laninhas. E aí é uma combinação, os dois favoráveis para o chover. Tem ano que você tem um laninha, mas aí você tem... Esse ano, por exemplo, nós estávamos sobre um laninha, mas o Atlântico estava favorável para chover. Choveu bem no verão. Mas se não tivesse, aí eu ia dizer que era o laninha que interferiu lá. Mas, na verdade, o laninha é só primavera, né? O verão é o Atlântico aqui. Isso tem aparecido nas pesquisas cada vez mais. E a cada ano que passa, a gente tem nova informação, nova. Vai aumentando nosso banco de dados, né? E eu acho que no futuro bem próximo a gente vai tirar... Porque a gente tem que ter também uma série, pelo menos, bem significativa para tirar conclusões, né? Você não pode pegar um ano isolado, coisa e tal.
Mas isso tem sido um indicador bastante claro, assim, que o Oceano Atlântico, ele é o indicador de verão e o Oceano Pacífico o indicador de primavera. E o Polo Sul, lá, as concentrações de gelo no Polo Sul, indicador de outono e inverno. Então, a gente está dando uma certa mapeada nos principais indicadores aqui do sul do Brasil. Interessante. Mas eu quero voltar numa outra oportunidade de falar bastante disso, porque... Pois é, exatamente. Não, com certeza a gente vai voltar para falar da circulação do oceano, sugestões aí. Me colocando à disposição já. Isso aí. A gente marca um próximo programa, porque agora já estamos quase 1h10 de programa. Desculpa. A gente marca um exatamente para mapear, porque se a gente já tem uma noção, né? Já ficou muito claro nesse programa que a primavera, quão é influenciada a primavera e o que isso representa na produção, a gente conversar exatamente sobre o verão, porque é onde realmente a gente pode captar chuva, reservar e ter produção. Então, acho que fica bem interessante aí. Vamos marcar uma próxima aí mais para frente. A gente faz outra, já temos esse contato e tudo. Bom, Júlio, estamos encerrando aqui. Se você quiser deixar alguma mensagem aí, por favor, fique à vontade. Não, eu agradeço o convite e fico à disposição aí para, se achar por bem, aí me convidar de novo, tá? Agradeço. Um abraço a todos. Tá bem. Vamos marcar assim, vamos ficando aqui. Bom, se você se interessa por essa área de commodities na Bolsa, aqui embaixo tem um link da Liberta Investimentos. Entre e converse com um dos nossos assessores, que a gente vai clarear isso aí para você. Então, vamos ficando hoje por aqui, depois de um papo com muita informação aqui junto com o Júlio, professor Júlio aqui, nós vamos ficando aqui. Aguardo vocês no próximo sábado, às 9h da manhã, aqui no canal do YouTube da Liberta Investimentos. Até logo, até sábado que vem.